O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no livro de Atos, assim chamado Atos dos Apóstolos, capítulo 8, leremos do 9 ao 25. Atos 8, de 9 a 25. Embora seja conhecido como Atos dos Apóstolos, nós temos intitulado Atos do Espírito de Cristo, ou Atos do Cristo exaltado por meio do seu Espírito e da sua igreja, porque é exatamente o que nós temos em Atos, é um relato de como Cristo, depois de encerrado o seu ministério terreno, inaugura o seu ministério celestial e, exaltado à destra de Deus, ele vai colocar agora todos os inimigos debaixo do estrado dos seus pés, e para isto, ele derrama o seu Espírito sobre a sua igreja e a envia como testemunha a todas as nações da terra para pregarem o evangelho do reino. E assim, muitas vidas, os eleitos de Deus, serem convertidos. Diz assim a palavra do Senhor. Nessa noite eu quero falar sobre, trazer aqui para os irmãos um retrato, à guisa de exemplo, um retrato dos mercenários da fé. Um retrato dos mercenários da fé. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Amém. O presbítero Davi já orou pela mensagem, e eu quero começar fazendo algumas perguntas para a nossa reflexão. Você que está aqui, o que o motivou a buscar a Deus, ouvir a igreja hoje? Qual foi a razão por que você resolveu vir à igreja? Você que já frequenta ou é membro, lembrando um pouquinho da época em que você entrou para a igreja ou em que você se converteu,
o que o motivou inicialmente a buscar a Deus ou a igreja? Há muitas pessoas que são motivadas a buscar a Deus para resolver alguma crise ou problema na sua vida. É muito mais comum que procuremos a Deus quando as nossas expectativas são frustradas, quando temos medo de alguma coisa que nos aconteça, quando nós percebemos a nossa finitude e a nossa incompetência para resolver os nossos problemas. Então, muitas pessoas procuram a igreja, procuram a Jesus com o propósito de resolver os seus problemas ou adquirir uma bênção. Será que não foi isso que o trouxe ou o motivou a buscar a Deus, a buscar a igreja? E, continuando nessa reflexão, após a sua conversão, você porventura descobriu que o Evangelho tinha tesouros mais preciosos do que aqueles que você buscava? Você vinha buscando alguma coisa, mas você encontrou algo mais precioso. Será que depois de convertido, você tomou consciência daquilo que o autor de Hebreus chama de coisas melhores e pertencentes à salvação? Você já questionou consigo mesmo sobre o que o mantém na comunidade dos santos ou o que o motiva a frequentar a igreja e fazer parte dela? Esse é um questionamento que nós devemos sempre lembrar e ter na nossa mente. Porque é possível que nós sigamos a Jesus com os propósitos, com os objetivos errados. É possível nós fazermos parte da comunidade dos discípulos, mas o nosso coração não ser reto diante dele. Eu me lembro que há muito tempo, mais de 20 anos, eu tive a oportunidade de visitar uma senhora que era crente, pelo menos professava a fé, mas naquela época não frequentava igreja nenhuma. Ela havia sido membro de uma igreja que é uma denominação séria, bíblica, mas ela estava há muito tempo desigrejada. E eu perguntei um pouco sobre a história dela. Ela começou a contar a história da sua conversão e ela disse que foi pela primeira vez para a igreja porque os seus filhos, ela tinha uns 4 filhos, e já na fase da juventude adulta, eles tiveram sérios conflitos entre eles e não conseguiam se dar bem nem falar um com o outro pacificamente. Então ela foi para a igreja e ali ela contou o seu problema para as pessoas, ela ouviu o Evangelho, ela abraçou a fé e ela começou então a se envolver com a igreja. Mas no seu relato ela falou algo que me chamou a atenção e me deixou preocupado. Ela disse: olha, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu pedi a Deus que o Senhor reconciliasse os meus filhos entre si. E de fato o Senhor respondeu a minha oração. E eu agradeci a Jesus. E eu disse assim: Senhor, enquanto os meus filhos forem unidos, enquanto os meus filhos estiverem juntos, eu vou servir ao Senhor de todo o meu coração. Essa palavra enquanto me preocupou. E antes que ela terminasse a história, eu entendi porque ela estava longe do Senhor. Porque eu conhecia os seus filhos, alguns deles eram amigos meus. E ela então contou como, de alguma maneira, em algum ponto da sua história, os seus filhos se desentenderam de novo e passaram. Mas antes disso, ela contou como ela se envolveu com a igreja, como ela pregou o Evangelho, como ela se tornou uma líder do grupo de senhoras, uma mulher de oração. E ela contou uma vida cristã vigorosa e pujante, servindo o Senhor de todo o coração. Ela se tornou uma crente fervorosa e destacada na sua igreja. Mas então veio outra crise na sua família. Os seus filhos brigaram de novo. Eles ficaram de mal um com o outro. E ela veio a desanimar, porque ela orava, mas Deus não respondia às suas orações. E ela acabou por desanimar e se revoltar contra Deus.
Quando eu a visitei, no entanto, os seus filhos não eram mais inimizados um com o outro. Eles se davam razoavelmente bem. Mas ela nunca voltou para o Senhor, até o momento da sua morte. Talvez tenha morrido com Cristo, mas que vida infeliz, porque a sua motivação não era a motivação central. É muito importante que nós questionemos por que nós seguimos a Jesus. E sempre que alguma coisa acontece que nos desanima de seguir a Jesus, é porque aquela coisa está nos tirando o nosso verdadeiro Deus. Porque quem segue a Jesus deve segui-lo independentemente das circunstâncias. Esse texto de Atos, meus irmãos, mostra alguém que apresenta o que eu chamo de uma fé mercenária. É alguém que, a princípio, abraça a fé e crê de fato naquilo que está vendo e naquilo que está ouvindo. Porém, a sua fé se revela uma fé falsa, uma fé egoísta, uma fé até, de certa maneira, mágica e feiticeira. Esse homem é Simão. Simão, o mágico. E eu quero, então, contextualizar a nossa história. Nós já vimos que a primeira sessão de Atos, que vai do capítulo 1 ao 7, ela se ocupa de atividade missionária, da atividade missionária dos apóstolos em Jerusalém. E ela se encerra com a morte de Estevão, ainda no final do capítulo 7, que é o primeiro mártir. Na mensagem anterior, nós demos início à segunda sessão, que começa a partir da perseguição generalizada à igreja, que é aí relatada por Lucas a partir do verso 1, já no parágrafo seguinte. E nós vimos que essa perseguição, ela é uma perseguição agora generalizada por parte das autoridades judaicas. Nós vimos que, embora por um lado, meus irmãos, essa perseguição possa ser atribuída a um ataque de Satanás e do mundo, de modo que os perseguidores da igreja são responsáveis e culpados pela sua oposição a Cristo. Por outro lado, nós vimos que esses mesmos perseguidores não fizeram nada além do que a mão e o propósito de Deus já haviam predeterminado para o bem da sua igreja, como já haviam reconhecido os discípulos antes mesmo da perseguição tomar proporções maiores. No capítulo 4, verso 27 a 28, eles orando depois que os apóstolos foram presos, que Pedro e João foram presos, eles oram dizendo que os reis da terra se levantaram contra o teu santo servo Jesus para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. E Lucas segue mostrando que, de fato, apesar de que esses homens eram culpados de perseguir a igreja, o Senhor Deus usa essa perseguição. Lucas não diz isso claramente, mas isso fica implícito, porque os que foram dispersos, eles não pararam de pregar o evangelho, eles fugiram dos seus perseguidores, eles saíram de Jerusalém, mas diz a palavra de Deus no verso 4, que os que foram dispersos com a perseguição, eles iam por toda parte pregando a palavra, eles não perderam a coragem, a ousadia de pregar a palavra de Deus. Dessa perspectiva, nós vimos que o propósito específico de Deus, ao permitir a perseguição da igreja, foi dispersá-los, de modo que eles cumprissem a missão de serem testemunhas, como Jesus fala no capítulo verso 8, não só em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. É nesse contexto, meus irmãos, que o evangelho chega a Samaria. E Samaria é a primeira fronteira a ser vencida. Você lembra que nós fizemos um esboço geográfico, uma divisão geográfica do livro de Atos? E aqui, exatamente, o evangelho ainda está circunscrito a Jerusalém. Os apóstolos parecem ter dificuldade de entender que Jesus quer que eles preguem o evangelho a todas as nações, aos gentios, não só aos judeus. E é por isso que eles precisam ser espalhados dali, tirados dali de Jerusalém. E é nesse contexto que o evangelho chega a Samaria. E Samaria, precisamos entender o contexto sociocultural ou histórico-cultural, ela é a primeira fronteira a ser vencida. Não tanto pelas dificuldades geográficas, porque a Samaria ficava no norte ali da Palestina, mas pelas barreiras histórico-culturais. Poderíamos acrescentar religiosas. Devemos saber, e a maioria dos crentes aqui deve saber, que já tem algum tempo de evangelho, que para os judeus, os samaritanos não eram gentios, exatamente.
Mas eles eram tidos como judeus impuros. Os samaritanos eram fruto de uma espécie de mistura étnica que ocorreu ainda na época, logo em que se dividiu o Reino do Norte, já no fim, no fim já do Reino do Norte, que tinha capital em Samaria. Samaria é a capital do Reino do Norte no tempo de Roboão. Eles, então, eram descendentes de uma mistura étnica e eram considerados um tipo de Israel apóstata desde a divisão do reino sob o reinado de Roboão. Quando, da invasão assíria, Tiglat-Pileser deportou a maioria dos judeus que habitavam na região de Samaria, e quando Samaria caiu em suas mãos, e ele colocou ali naquela região gente de outras nações, e houve uma mescla não só étnica, mas também religiosa, um sincretismo religioso. A Bíblia até fala que eles serviam ao Senhor, mas também serviam aos seus ídolos. E houve essa mistura. Mas mesmo no período em que Israel ou Samaria, os samaritanos passaram a adorar o verdadeiro Deus, eles tinham um outro centro de culto, que ficava no Monte Gerizim. Então, para os judeus, o povo samaritano era um tipo de judeu impuro, era um tipo de Israel apóstata, desde essa divisão do reino, e o sentimento era recíproco. Os samaritanos também não gostavam dos judeus, eles eram inimigos. Como disse a mulher samaritana, não é? Ao questionar Jesus, lá em João 4, verso 9, quando Jesus lhe pede água, ele diz: como sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. O que você está falando comigo? É por isso que na parábola o Senhor Jesus introduz um samaritano como exemplo do amor ao próximo para chocar os judeus. Então, esse é o contexto de inimizade. Um judeu, naturalmente, não seria inclinado a pregar a um samaritano. Porém, Filipe, um dos diáconos, escolhidos lá no capítulo 6, é impelido pelo Senhor a descer a Samaria e lhes anuncia a Cristo. E essa é a cena que dá início à nossa história, na qual, novamente, nós temos um desafio interno ao crescimento da igreja. Lembra que Lucas alterna entre ataques externos e conflitos internos? Você tem logo no capítulo 4, o primeiro ataque externo, a prisão de Pedro e João. Depois, no capítulo 5, logo no início, você tem um conflito interno. Ananias e Safira tentam enganar a igreja de Deus. Eles são discípulos, são da igreja visível. E eles morrem como juízo. Ainda no capítulo 5, temos um segundo ataque externo, agora não mais apenas a Pedro e João, mas todos os apóstolos são presos. E é quando eles oram, treme o lugar. E no capítulo 6 você tem de novo um conflito interno, quando da murmuração das viúvas dos helenistas contra os hebreus e da negligência, da necessidade delas na distribuição diária. Aí no capítulo 7, de novo, um ataque externo. Irmãos, a igreja precisa entender que enquanto nesse mundo ela vai sofrer ataques externos e internos. Ameaças de fora e de dentro. E aqui a ameaça é de dentro. É alguém que entra para a igreja, que é batizado, que entra para o hall de membros e passa a seguir, supostamente, a Jesus. Então aqui, de novo, você tem um novo desafio ao crescimento da igreja. Qual é esse desafio? Dentro da igreja surge uma fé mercenária. Uma fé que não é a genuína fé salvadora. Que a princípio parece de um discípulo genuíno. E eu quero convidar então a meditar comigo nesse texto, enquanto eu proponho, enquanto você mantém na sua mente, o que o motiva a seguir a Jesus? O que o mantém no caminho? O que o leva a estar na igreja? Então eu quero dividir isso em cena. Na primeira cena, o Cristo exaltado manifesta o seu poder. E aí é dos versos 4 a 7 que nós não lemos, mas que fazem parte desse texto, dessa história, que é quando o evangelho chega a Samaria. Na segunda cena, um charlatão se torna um discípulo. Um feiticeiro charlatão se torna um discípulo. Na terceira cena, há uma confirmação apostólica da conversão dos samaritanos. E na quarta cena, nós temos
a manifestação e a condenação de uma fé mercenária. Eu vou falar um por um, eu estou só adiantando esses 4 pontos, mas, então, primeira cena, o Cristo exaltado manifesta o seu poder em Samaria. Lembra que, desde o início, nós falamos, Cristo se faz presente no mundo. Como ele se faz presente no mundo se ele subiu ao céu? Ele derramou o seu Espírito sobre o seu povo redimido, e por meio desse povo ele faz avançar o reino por meio da pregação do Evangelho. O Evangelho do reino vai levar as pessoas a serem convertidas e saírem do poder de Satanás para Deus, para o reino do Filho do seu amor. E apesar das perseguições externas e do desafio interno, Cristo continua colocando os inimigos debaixo dos seus pés. Nada vai impedir o seu avanço. Este é o ponto sempre. E aqui, mais uma vez, é o que acontece. E a primeira cena, é o Cristo exaltado, vencendo as barreiras culturais, os preconceitos étnicos, raciais que o seu povo tem, e empurrando o seu povo para pregar o Evangelho. E o que ele faz, embora os sinais estivessem circunscritos à mão dos apóstolos, as mãos dos apóstolos, como já mostramos em outras mensagens, Lucas destaca que os sinais eram feitos todos pelas mãos dos apóstolos. Nós temos 2 exceções apenas, que são Estevão e Filipe. Por quê? Porque eles eram judeus helenistas, precisava ficar claro que ele tinha autoridade para gerenciar as ofertas das viúvas, e porque Filipe vai ser um instrumento de Deus para transpor a primeira barreira do Evangelho. E não só isso, ele vai pregar ao primeiro gentio. O primeiro gentio convertido é por meio da pregação de Filipe. Então é por isso que há uma espécie de transbordar da autoridade ou do poder apostólico para Filipe, embora ele não fosse um apóstolo, o que fica claro na narrativa, porque eles têm que chamar apóstolos para confirmar a conversão de Samaria. Mas é só para nós contextualizarmos esses milagres que Filipe fazia, nem todos faziam. É que Deus está deixando claro em Samaria, Cristo está mostrando o seu poder em Samaria, ele está sendo anunciado por Filipe, e ele está confirmando a sua palavra por sinais e prodígios, para que os samaritanos soubessem que aquele judeu de Nazaré era de fato o Cristo, o Filho de Deus, porque eles também esperavam uma espécie de Messias. Se não me engano, ele chamava de Taeb, é uma espécie de mestre. Eles tinham uma visão messiânica. E eles precisavam saber que aquele Cristo que estava sendo anunciado é o Cristo poderoso. Então a presença de Cristo por meio do ministério de Filipe, ela vai levar as pessoas a crer no Evangelho. Por isso que diz que, descendo à cidade de Samaria, verso 5, anunciava-lhes a Cristo, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. E aqui Lucas usa uma fraseologia que ele usa no Evangelho também. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. É a mesma cena de quando Jesus passava por essas cidades. É a mesma cena, ou seja, Cristo está passando por aqui. Esta é a cena. E as pessoas então começam a dar ouvidos ao que Filipe fala. Mas o que Filipe fala? Nós encontramos isso na segunda cena, dos versos 9 a 13, que eu intitulo Um charlatão se torna discípulo, porque esta é a ênfase da narrativa. Primeiramente, Lucas deixa a narrativa, e ele usa aqui uma técnica narrativa. Lucas é um exímio artista literário. Seu escrito é inspirado. Mas Deus usa a sua criatividade literária. Ele usa uma técnica literária que você vê em filmes. Você está levando uma história, de repente, você interrompe a história e volta no tempo e conta uma outra história que vai ter uma ligação com aquela. Por isso ele diz, ora, havia certo homem, chamado Simão, que ali, em Samaria, praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Então, o que é o mágico aqui? Pelo que Lucas fala, ele é um charlatão, mas ele não é alguém como os ilusionistas hoje, né?
Algumas pessoas têm medo de ilusionista e confundem com feitiçaria, né? O ilusionismo, ele mesmo diz que é ilusionismo. E ele tem uns truques. Mas existem aqueles que dizem ter um certo poder, e o que, na verdade, Simão fazia era pregar um tipo de feitiçaria. A palavra aqui é para feitiçaria mesmo, não é mágica de circo. Embora todas as expressões que Lucas fale, que usa, elas demonstram que ele mais alegava ser do que era de fato, porque talvez, se não fosse, Lucas atribuiria talvez aos demônios o poder dele, como vai fazer com relação à jovem adivinhadora mais tarde lá, que desafia ou que vai atrás de Paulo. Então, o que você tem é um feiticeiro, porém é um feiticeiro charlatão que iludiu o povo com supostos atos de magia e feitiçaria. Segundo o Novo Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, nós precisamos entender o que é a magia. A magia ela tem alguns aspectos que a diferem de uma religião, da religião verdadeira. Primeiro, a magia é um tipo de atividade que envolve, primeiramente, o encanto, que é o encantamento ou o pronunciamento de certas palavras, segundo uma fórmula, para obter o controle sobre o poder sobrenatural que se invoca. Isso é típico da magia. Isso é uma definição geral de magia. Ela tem alguns elementos. O primeiro deles é esse. Tem um encanto, o pronunciamento de certas palavras, segundo uma fórmula, que se eu pronunciar, eu vou obter controle sobre o poder que eu estou invocando, seja uma divindade, seja entidade, sejam as forças do universo, etc. Então, todas as vezes que você crê mais nas palavras em si, na forma das palavras, né, e você acha que você pode manipular o divino, você tem uma mente, você tem feitiçaria no seu coração. Segundo a magia, tem um outro elemento que é o ritual. O ritual ele tem o objetivo de transmitir para o objeto um encanto. O culto verdadeiro também tem um ritual. Mas esse ritual aqui é um ritual que normalmente é um gesto em que a pessoa transmite simbolicamente o encanto para o objeto. Terceiro elemento, a condição do executante. Ele deve seguir todos os passos para que a sua magia tenha efeito. Portanto, a magia, definindo aqui, ela é a técnica de manipular forças sobrenaturais ou fora do normal para se atingir certos propósitos daquele que consulta o feiticeiro ou do próprio feiticeiro. Pode ser um meio de dobrar os espíritos de várias graduações para cumprir as vontades da pessoa ou de desenvolver poderes psíquicos ao ponto dela projetar uma força interior sobre alguma outra pessoa ou situação. Isso é que creem aqueles que praticam, tá? Não estou dizendo que isso tudo é verdade. E certamente Satanás atua muitas vezes. Os demônios atuam nesse tipo de atividade. Então, é isso que Simão praticava. Ele dizia algum tipo de palavra, trazia algum tipo de gesto e supostamente fazia algum tipo de sinal, mas aqui nem diz o que ele fazia. E o povo de Samaria era iludido. Ele era, na verdade, um charlatão. E o texto original diz que as multidões, elas ficavam como fora de si, quando elas viam os supostos sinais miraculosos. Mas Lucas diz que ele os iludia. Diz que ele praticava mágica iludindo o povo de Samaria. Essa palavra iludindo é deixando o povo fora de si. A mesma palavra que deu origem à nossa palavra em português, êxtase. As pessoas ficavam extasiadas. E ele, então, tinha muitos discípulos, diz que desde o menor até o maior, possivelmente é uma figura de linguagem para, desde o mais pobrezinho, menos influente, ao mais rico e importante, todos o consideravam, todos o seguiam, todos o davam ouvidos a ele, consideravam-no alguém que tinha um poder vindo de Deus. As pessoas têm essa tendência, que elas acham que tudo que é sobrenatural vem de Deus. E Lucas usa, então, termos que indicam acontecimentos anteriores aos narrados nos versos 4 a 7. Portanto, anteriores à chegada de Filipe. Ele abriu um parênteses. Ele fala como as multidões atendiam a Filipe, depois disse, peraí, antes disso, tinha um homem em Samaria, que ele era o tal. E as pessoas diziam, esse homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Só que o que acontece, nessa cena, o charlatão se converte, pelo menos exteriormente, se torna discípulo. Por quê? Porque o poder de Cristo havia sido demonstrado. Lembra que é um parênteses? Cristo chegou lá,
demonstrando um poder que faz o poder de Simão ser um nada, ser uma espécie de luz de vagalume, diante do brilho do poder real, que é demonstrado na expulsão de demônios, no poder sobre espíritos malignos, na cura de pessoas que têm doenças incuráveis. Então, o poder de Cristo, demonstrado por Filipe, e o evangelho do reino por ele anunciado, levaram grande parte desse povo, outrora iludido por Simão, à conversão a Jesus. E fica claro no verso 12, qual é a pregação de Filipe. Quando, porém, eles até o momento em que Filipe chega, eles eram discípulos de Simão. Eles seguiam a feitiçaria. Mas quando eles deram crédito, quando Filipe chega, eles dão crédito que os evangelizava a respeito. E aí Lucas resume a mensagem de Filipe, do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Novamente você tem aí uma ênfase de Lucas no nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. O tempo todo nós estamos vendo isso. Poder no nome de Jesus. E o reino de Deus está avançando. Provavelmente o Filipe diz, olha, Jesus veio, Jesus trouxe o reino de Deus até nós, Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus ressuscitou, subiu ao céu, e Ele está exaltado à destra de Deus, e Ele está colocando os seus inimigos debaixo dos seus pés, e um dia Ele virá para julgar vivos e mortos, e vocês devem se arrepender. É em nome desse Jesus que eu estou fazendo esses sinais. É isso que Filipe está fazendo. Então eles creem no nome de Jesus. E aqui diz, no verso 13, que o próprio Simão abraçou a fé. Ele usa um termo interessante. Ele abraçou a fé e ele foi batizado, ele professou, ele fez batismo e profissão de fé. Nesse momento da história da igreja, o batismo era praticado no ato da conversão. É só depois, final do século I, já do meio para o fim, e avançando para o século II, é que, por causa dos falsos cristianismos que vão se multiplicando, a igreja vai entendendo que é importante que a pessoa primeiro entenda qual é o Cristo em quem ela está crendo e como ele é diferente dos outros Cristos, para que ela venha ser aceita como um genuíno discípulo de Cristo. Mas Simão, ele abraça a fé, ele se batiza e ele torna-se um discípulo. Ele certamente percebeu, meus irmãos, que ele estava diante de um poder, não apenas genuíno, diferente do dele, que era falso, mas um poder infinitamente superior àquele que ele alegava ter. Sua fé é, por assim dizer, num sentido, ela é sincera, no sentido de que ele realmente passou a crer naquilo que ele estava vendo e dá ouvidos a Filipe. E diz que ele seguia Filipe de perto, não é nem de longe, é de perto. Mas a pergunta é, qual era a motivação de Simão? Ele reconhece que Jesus é o Senhor, ele chama Jesus de Senhor, ele o confessa, ele professa a fé publicamente. Mas qual era a sua motivação? Para onde a sua fé se dirigia? Lucas adianta no verso 13. Diz que ele seguia Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Ele não estava olhando para Jesus, ele estava olhando para o milagre. Quantos crentes não enchem as igrejas agora mesmo estão atrás de milagres e não de Jesus? Isso é muito comum no meio evangélico. E é isso que Simão faz. Ele segue porque ele está extasiado. E é a mesma palavra usada aqui, traduzida por iludindo, no verso 9, como eu falei. Ele fica como fora de si. Ele fica encantado, mas ele está encantado com o milagre, não com o autor do milagre, que é Jesus. É este o problema de Simão. E ele vai demonstrar isso na segunda próxima cena. Porque nós temos uma terceira cena que antecede a Simão. Ele vai introduzir Simão de novo. Versos 14 e 17, nós temos a confirmação apostólica da conversão dos samaritanos. O que acontece? Por que essa confirmação? Eu penso que na introdução já deve ter ficado claro que alguns judeus certamente iriam desconfiar da conversão de um grupo de samaritanos.
Então, o que acontece é que, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Em razão da barreira histórico-cultural, era necessário que os mensageiros autorizados de Jesus, aqueles que tinham autoridade semelhante à de Jesus, constatassem e confirmassem que o evangelho também era para os samaritanos. Que aquele evangelho era genuíno. Mas não é só por isso que eles vão lá. Eles vão lá porque acontece alguma coisa que não era esperado acontecer. Isso aqui é importante. Diz a palavra de Deus que eles desceram para lá e oraram por eles, verso 15, para que recebessem o Espírito Santo. Aí vão aqueles precipitados e diz, olha, por isso que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção. Você se converte, mas você tem que receber uma segunda bênção. E para isso o homem de Deus tem que ir lá e impor a mão sobre você e orar. O problema é que em todas as outras situações não houve isso. Você tem, primeiro, em Pentecostes, o povo está orando e o Espírito Santo desce sobre eles. Falam em outras línguas, não estranhas, mas línguas de nações, entendidas por judeus de todas as nações presentes ali. Nós já vimos isto. Depois Pedro diz o que é a norma. Eles perguntam o que faremos, irmãos. Atos 2, a partir do verso 37, se quiser conferir. Eles dizem, o que faremos? O coração deles se compunge. Ele diz, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, isso equivale à profissão de fé, arrependimento e fé, e receberei, para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não são os dons, no sentido de dom de língua não, a palavra dom ali é diferente. A palavra dom para os dons que são mencionados em 1 Coríntios 12, Romanos 12, é a palavra charisma no grego. A palavra em Atos é dorian, é outra palavra. É o próprio Espírito Santo que é o dom, que vai ser chamado de dom aqui nesse texto. Então o que eles fazem? Eles dizem, se vocês se arrependerem e crerem, vocês vão receber o batismo com o Espírito Santo. É isso que eles dizem. É preciso arrepender-se e crer. Essa é a norma. É na declaração que você tem a norma. Depois você vê que eles aceitaram a palavra, quase 3.000 se batizaram, e o que você vai ver? Você não vai ver ninguém profetizando nem falando em línguas, você vai ver que da multidão daqueles que estavam crendo, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, retrato que se repete no capítulo 4 e no capítulo 5. Essa é a norma. Ok? Agora, você tem a segunda vez em que um grupo já convertido precisa receber o Espírito Santo. E por que isso? Porque você tem uma fronteira sendo vencida. Era preciso ficar claro que o Espírito Santo viria sobre os samaritanos. Nós somos brasileiros, nós achamos que temos problemas. Há preconceito entre nós, mas nem se compara o que havia no Oriente Médio. Para um judeu era impensável que o Espírito Santo pudesse descer sobre os samaritanos, muito menos sobre os gentios. É por isso que você vai ver exatamente os fenômenos acontecendo nesses momentos. Vai acontecer aqui com os samaritanos, vai acontecer com Cornélio, e vai acontecer... E nunca é da mesma forma. Porque com Cornélio, Pedro não tem que impor a mão, ele nem tem controle, ele está no meio da mensagem e o Espírito Santo cai. No caso de Paulo, lá com os discípulos de Éfeso, ele os batiza, porque eles nem sequer ouviam falar do Espírito Santo, porque eles eram discípulos de João. E é no batismo que eles recebem o Espírito Santo. Aqui eles já tinham sido batizados. Não tem norma aqui. Nós temos que entender por que está acontecendo isso. Porque Samaria precisava ser autenticada como genuína igreja de Deus. É uma barreira étnica. Então é por isso que os apóstolos vão lá. Mas não é só isso. Veja a fraseologia de Lucas. Lucas usa termos que exatamente indicam que o que os apóstolos vão fazer é corrigir aquilo que está fora da norma. Ele usa expressões, olha o que ele diz. Eles desceram e oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles. O que significa o ainda? Lucas está dizendo, devia ter descido, mas não desceu. É isso que ele está dizendo. Mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. O ainda não e somente são expressões que indicam que a descida permanente do Espírito após o batismo seria a norma.
Então, ao dizer que somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus, Lucas está se referindo ao fato de que o batismo com o Espírito Santo deve acompanhar normalmente o batismo e a profissão de fé. É isso que ele está dizendo. Alguma coisa aconteceu, e então eles vão lá e impõem a mão. E quando eles impõem a mão, eles receberam o Espírito Santo. Deus queria, pela autoridade apostólica, confirmar que o Espírito de Cristo também habitaria sobre pessoas como os samaritanos, e eles são parte da igreja de Deus. Eles também se arrependeram e se converteram. E é por isso que acontece isso fora da norma. Esse é o ponto. Agora veja, diz a Bíblia, quem está vendo tudo isso? Simão. Simão, aquele que se encanta com o espetáculo. E diz que vendo Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Primeiro, eu queria que você observasse que Lucas nem disse que sinal era que o Espírito Santo estava sendo recebido. Então a gente nem pode afirmar que eles falavam em línguas. Ninguém sabe. Lucas não diz. Só diz que Lucas percebeu a plenitude do Espírito. Então o texto já é complicado também para você usar como usam os nossos irmãos pentecostais. Ok? Então, eu espero que você tenha entendido aí e você possa anotar isso para você possa responder àqueles que fazem perguntas a você nessa área do Espírito Santo. Mas veja, o Espírito Santo desceu, gente. E ele está lá. Ele não depende de sinais da nossa preferência. O ponto é que, quando Simão viu aquela autoridade, ele diz, eu quero essa autoridade para mim. Eu quero esse poder. E aí, então, ele ofereceu dinheiro. Ele era um homem que devia ter dinheiro. E aí ele diz, olha, concedam-me a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Ele entende que é o Espírito Santo que vem sobre eles. Provavelmente o Filipe falou alguma coisa. Então, o que Simão está tentando aqui, irmãos, é aqui que é um retrato de uma fé mercenária. Uma fé mercenária é uma fé que segue a Jesus, motivada mais pelo espetáculo, por aquilo que Jesus pode proporcionar, do que pelo próprio Jesus. Uma fé mercenária, estou trazendo retrato aqui, é uma fé que tenta comprar com esforço próprio aquilo que é dom de Deus. Ele está tentando comprar com as suas posses, adquirir, como se fosse um poder. A mente dele ainda é mágica. A mente dele ainda está na magia. Lembra que o poder é usado para manipular a força divina ou a força sobrenatural? Ele está dizendo isso. Olha, eu quero essa autoridade para manipular essa força, esse poder, essa pessoa chamada Espírito Santo. Ele ainda tem mentalidade de feiticeiro. Ele não mudou, ele ainda é um pagão. É isso que ele está mostrando. O que o motivava então a seguir, irmãos? O que o motiva a seguir? A sede de poder. Ele quer o poder. Ele quer a autoridade. Simão está cobiçando a autoridade apostólica. Essa palavra poder aí é a palavra grega para poder legal, autoridade. Quando Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, é a mesma palavra. Então ele está se referindo, eu quero essa autoridade apostólica, vocês podem me vender? E aqui eu preciso fazer um parênteses. É dessa narrativa que se extraiu o nome simonia. Um dos pecados da igreja medieval, da igreja católica medieval, que os reformadores combatiam era a simonia. Você pode dar um Google e você vai entender o que é a simonia. Simonia era o ato de vender cargos eclesiásticos, vender ministérios. Bispados poderiam ser comprados, mesmo por alguém que não tinha nenhum tipo de iniciação no cristianismo, nem na teologia. Pessoas compravam bispados porque a igreja era dona da maioria das terras, dos feudos, e ela recebia impostos dos príncipes, e o que gerou a revolta das nações, e tinha gente que comprava cargos, mas além de cargos, se comprava o perdão, pois Lutero se levantou, estamos no mês da reforma, se o Senhor Deus quiser, no dia 31 faremos o culto em ação de graça, aqui teremos como pregador o reverendo Alfredo, e eu já convoco a igreja para esse dia. E Lutero, ele exatamente fala
e ele se revolta porque João Tetzel aparece ali em Wittenberg vendendo indulgências, que era o perdão de pecados. Para construir a Basílica de São Pedro, que ainda está em pé, o Papa ordenou a João, deu a João Tetzel a tarefa de vender o perdão. Se a pessoa pagasse, então o Papa expedia ali uma espécie de carta de perdão. Essa era a venda das indulgências, e Tetzel tinha um belo discurso. Ele dizia: quando a moeda tilinta no fundo da lata, a alma pula do purgatório ao céu. Porque eles criam em purgatório. Essa era uma frase que ele usava. Simonia. Esse nome vem exatamente daqui, porque alguém quer comprar um cargo eclesiástico ou uma autoridade espiritual por dinheiro. Então, Simão acha que o Espírito Santo é comprável, é manipulável, que o Espírito Santo pode ser domesticado. Essa é uma outra característica da fé mercenária. Ela pensa que o Espírito Santo, o poder de Deus, pode ser domesticado. Simão, além de tudo, comete aqui o pecado de sacrilégio, que é o pecado contra coisas sagradas, que é a profanação daquilo que é santo. A fé mercenária, ela profana as coisas sagradas, porque ela dá ao sagrado um objetivo secular, um objetivo profano, um objetivo egoísta, um objetivo materialista. Essa é uma característica da fé mercenária. E aí o que você tem? Você tem então a quarta cena, a quarta e última cena, que é a condenação dessa fé mercenária. Na verdade é a manifestação e a condenação. Eu já falei da manifestação, a condenação do verso 20 a 25. O que Pedro faz? Pedro, mesmo que repreendeu Ananias e Safira, lembra? Então, a primeira declaração de Pedro: fica com teu dinheiro, e que ele seja para a tua destruição. Palavra dura, né? Eu podia dizer, que é isso, não faz isso. Não. Não tem que ter papas na língua com esse tipo de mercenário. Você não pode ser suave com os mercenários da fé. Ele diz, o teu dinheiro fique contigo para a perdição, para a tua destruição. Irmãos, hoje foi dia de eleição. O que tem de político tentando comprar a igreja, e alguns conseguem. Eu já tive aqui na igreja gente querendo apoio. E tem gente que oferece de tudo, eu dou tijolo, eu não estou à venda, nunca estive à venda, graças ao Senhor Deus, nunca. E nunca, se o Senhor Deus permitir, enquanto eu for pastor e eu entendo, tiver esse conselho, esse púlpito vai ser usado como palanque. A igreja do Senhor, o rebanho comprado com o sangue do Cordeiro, não está à venda. Mas como tem pastores vendendo suas igrejas? Que pecado terrível. Por um milheiro de tijolo, por carteiras assinadas ou por que quer que seja. Pedro diz, o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Por quê? Porque você quer adquirir com recurso próprio aquilo que é uma dádiva gratuita. É isso que ele diz, porque julgaste adquirir, essa palavra adquirir quer dizer com teu esforço, por meio desse dinheiro, o dom de Deus. Olha como ele usa o termo dom para o Espírito Santo. O Espírito Santo é dom. É um dom, é gratuito. Ninguém precisa pagar nada. Entenda aqui, você que talvez já tenha frequentado alguma dessas igrejas, que diz que você tem que dar tanto, ter um propósito de tanto. Sim, o crente precisa sustentar a sua igreja, ele precisa dar o dízimo, as ofertas, mas ninguém está comprando você. Se você não der, é um problema seu com Deus. Você não tem que comprar o céu. É mentira quem fala isso, é um diabólico mercenário da fé. Olha, dê uma oferta de R$1.000, dê uma oferta de R$10.000. Pedro diz, você não compra aquilo que é dom gratuito com dinheiro. Não compra. E você, então, esse teu dinheiro é para perdição.
Ele continua, em segundo lugar, ele diz: você não tem parte nem herança nesse ministério, esse ministério não é seu, você não tem parte nem herança. E ele usa o termo exatamente que é tirado da figura da herança da terra, do lote que é distribuído. Ele diz: você não tem herança nesse serviço. Por quê? Porque o seu coração não é sincero. E Pedro aqui ele cita, possivelmente, ele cita indiretamente o Salmo 78, verso 37, que está falando de gente do povo de Deus e que, no entanto, não era sincero. Lá está escrito, falando da história do povo de Deus, do coração rebelde. Ele fala da fé mercenária desse povo. Observe no verso 34 em diante, mas é o 37 que eu quero falar, mas eu quero que você entenda o contexto. Quando os fazia morrer, então o buscavam, arrependidos procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele está falando de gente da igreja, gente que na hora do aperto buscava a Deus, mas o coração não era sincero. Logo eles se desviavam quando Deus lhes dava o que eles pediam. Simão está no meio desse povo. Ele é parte da igreja visível, entenda, ele é membro da igreja de Samaria, membro fundador da igreja de Samaria, mas o seu coração não é reto diante de Deus. E então Pedro arremata, chamando o arrependimento. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Por quê? Porque a sua vida é fel de amargura e laço de iniquidade. A fé mercenária só produz amargura. A fé mercenária nos faz cair em laço. É isso que ele está dizendo. E Simão então teme essa palavra dura de Pedro. Mas as suas palavras não parecem revelar arrependimento, porque ele está mais preocupado com o castigo do que com o seu pecado. Olha a fala dele: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. A preocupação com ele é com o castigo, não é com o pecado. A fé mercenária se preocupa mais com as consequências que pode sofrer do que com Deus a quem desagrada com o seu pecado. Essa é outra característica. Eu quero, meus irmãos, concluir com isto. Diz a palavra de Deus que eles, porém, testificando, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Isso iniciou um movimento missionário entre os samaritanos. O que significa, queridos? O Cristo exaltado não pode ser detido pelos charlatães. O Cristo exaltado não deixa de operar quando os mercadores da fé tentam confundir as almas incautas para as suas ilusões. O Cristo exaltado continuará fazendo avançar o genuíno evangelho pelo mundo, enquanto muitas pessoas serão enganadas por falsos evangelhos. Isso, meus irmãos, eu quero então trazer as aplicações, porque a Escritura, ela nos adverte em várias passagens contra os mercadores da palavra, meus irmãos. Aqueles que fazem da piedade fonte de lucro. Paulo, já no primeiro século, na sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 6, ele faz essas advertências. E eu quero que você abra lá. 1 Timóteo, capítulo 6. Ele fala, no verso 3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, essa pessoa é enfatuado, ele é enfatuado quer dizer cheio de vão orgulho, cheio de vento, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Eles acham que a piedade é fonte de lucro. E ele diz que, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento.
Só que ele fala do lucro verdadeiro aqui. Nada temos trazido para o mundo e nada podemos levar deles. E os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas cobiças insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Muitos se encantaram com o lucro e acabaram se pervertendo. Então, meus irmãos, quando a pureza de motivos dá lugar à astúcia, quando a transparência dá lugar às coisas vergonhosas que por vergonhosas se ocultam, quando a sã doutrina é substituída pela palavra adulterada, por um evangelho diluído, sempre que se toma posse daquilo que pertence a Deus, usando de maneira egoística e ambiciosa, sempre que se personalizam ministérios com o fim de buscar a glória dos homens, está se caminhando para uma religião mercenária. Não tem a palavra de Deus, meus irmãos, sido adulterada em tantos círculos para adequar-se ao gosto do consumidor? As pessoas não têm sido induzidas a buscar mais tesouros sobre a terra do que onde a traça e ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam, do que tesouros no céu? Não tem o evangelho sido usado como fonte de lucro e de enriquecimento ilícito às custas da exploração da fé? Mas eu quero deixar uma última nota. Os que seguem esses mercadores da fé não são vítimas de todo inocentes. A palavra de Deus fala em 2 Timóteo, prega a palavra, capítulo 4, verso 1 em diante. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque haverá tempos que não suportarão a sã doutrina. Antes cercar-se-ão de mestres, os ouvintes se cercarão de mestres, como que sentindo coceira nos ouvidos e, recusando-se a ouvir a verdade, eles se entregarão às fábulas. Esses mercadores da fé, eles encontram pessoas que são mercenárias, que vêm atrás de Deus por causa de bênçãos temporais, da resolução dos seus problemas, e não pelo tesouro que é Cristo Jesus. Quando você deixa de suplicar, vem o teu reino, e passa a determinar, eu quero a minha bênção. Quando a oração da parte do ouvinte deixa de ser o ato de achegar-se confiadamente ao trono da graça, para ser uma barganha com Deus num balcão de negócios, onde a prosperidade material e as bênçãos temporais tornam-se mais importantes do que as coisas lá do alto, a fé que está ali é uma fé mercenária. E a igreja que deixa-se invadir por isso, de casa de Deus se torna em covil de salteadores. Que Deus nos livre, meus irmãos, da fé mercenária. O que o motiva a seguir a Jesus? Eu termino de novo com a pergunta. E você, que seguia Jesus e desanimou, o que o desmotivou? Se algo desmotivou a seguir a Jesus, você não seguiria Jesus. Você seguia algum tipo de ídolo que você julgava que Jesus poderia ser um instrumento, um meio para você alcançar o seu ídolo. Jesus não quer ser um meio para você alcançar um fim, seja o sucesso, seja a prosperidade, seja mesmo o fim de um problema ou a cura de uma doença. Jesus é o fim, Jesus é o alvo. Jesus é o tesouro, Jesus é a joia preciosa, Jesus é o tudo. Se você não entende isso, você vai ter uma fé mercenária, mas se você entende, você pode morrer pobre, você pode morrer doente, o seu corpo pode estar cheio de dores, mas você terá na alma a alegria indizível e cheia de glória de ter o tesouro celestial, na certeza de que aquele corpo um dia vai ressuscitar, porque Jesus é o bem maior. Nós precisamos entender isso, queridos. Se não entendemos isso, a nossa fé se tornará mercenária. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar. Louvamos o teu nome, Senhor. Bendizemos o teu nome porque tu venceste a morte. Tu morreste
em lugar do teu povo, tu venceste a morte, estás assentado à destra do Pai, e tu estás aqui presente por meio do teu Espírito, falando com a Escritura e na Escritura. E eu confio a Deus que o teu Santo Espírito é poderoso para quebrar corações, para abrir mentes ignorantes, para quebrar, para tocar em almas endurecidas, para aquecer almas geladas. Talvez pessoas que de alguma maneira seguem a Jesus, se dizem evangélicos, mas não têm compromisso contigo, não têm compromisso com a sua igreja, porque não tem Jesus no centro. Ó Deus, abre-lhes o entendimento para verem que esse tipo de fé é mercenário. Que elas possam entender, ó Deus, que é o nome de Jesus, que é a pessoa de Jesus, que de fato importa. Que tendo a Cristo nós temos tudo, nada nos falta. Livra-nos, ó Deus, da fé mercenária. Dá-nos uma fé que verdadeiramente entenda que em Cristo nós temos o nosso perfeito contentamento. Não deixa que nos encantemos tanto com as bênçãos que Tu nos dás, que as transformemos em ídolos. Mas que possamos olhá-las, ó Deus, como bênçãos que nos são dadas, mas que apontam para o tesouro verdadeiro que é Cristo. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Tu és bem-vindo aqui.